Que interessante. Determinação do STF em conjunto com o TSE. Não podem votar os presos em decorrência do ato do 8 de janeiro, considerando, claro, que nenhum deles teve trânsito em julgado, sequer tiveram acusação. É isso aí. E um cidadão não pode ser preso em flagrante na véspera da eleição, até que se encerre o horário de votação. Bom, não teve trânsito em julgado, muitos não tiveram nem acusação e continuam presos. O que estão no semiaberto com tornozeleira, eletrônica, eles podem votar, porque o nosso grande ditador Alexandre de Moraes, também conhecido como Moraes Maduro, ele, olha que bonzinho, ele permitiu que essas pessoas pudessem exercer o seu direito do voto. Mas, de 9 às 11, pegou fila, já sabe o que vai acontecer, né? Volta para casa correndo. Talvez seja melhor nem ir, para quem tem muito medo. É claro que a democracia não se resume apenas ao direito do voto, mas olha que discrepância, ele inventou uma nova Constituição, inventou um novo problema, que alguns chamam de solução. Na verdade, é uma solução-problema. Então, nós temos aí a rainha do tráfico podendo votar normalmente, exercer o seu direito. Mas, por exemplo, a cabeleireira Débora, porque manchou, escreveu perdeu o mané, fazendo alusão ao Barroso, na frase dita em Nova York, numa estátua em Brasília, ela não pode votar. Olha, e ela não tem condenação, tem filhos menores de idade, o que faz com que, de acordo com a lei, ela pudesse aguardar todo o trâmite judicial em regime aberto, mas essa, como muitas outras pessoas que estão lá presas, e são presos políticos a partir do momento que não tem trânsito em julgado, não tem sequer uma acusação, são presos políticos. Isso não tem questão de esquerda, direita, ideologia, isso é um fator jurídico. Né? Basta estudar um pouquinho, não precisa nem ser da área. Então vamos lá. A Débora não pode votar, mas a rainha do tráfico pode. Estupradores podem. Inclusive quando não tem toda a materialidade, toda a acusação formal, digamos assim, em 24 horas, se não tem a audiência de custódia em 24 horas, esse réu ele é solto. Mas isso não aconteceu e continua não acontecendo, claro, dado o tempo. Essas pessoas já estão há meses e meses presas. E por que de tudo isso? Porque nós sabemos em quem essas pessoas que estão presas, passando por sérios problemas psicológicos, muitas delas com problemas de saúde físico, emocional, lembrando que temos um corpo e um corpo não se esconde, morreu Clesão, uma das pessoas presas no 8 de janeiro. Enfim, eu fiz essa explanação aqui apenas para dizer o seguinte: é possível alguém com o mínimo de discernimento, que ainda tenha uma humanidade em si, aceitar isso que está acontecendo? Quem aceita isso morreu por dentro. Eu não tenho, particularmente falando, obviamente, muita esperança nessa eleição. Não tenho, sinceramente. Acho que a gente tem que ir lá e exercer o nosso voto útil, porque também invalidar o voto não é a solução. Tento ter algum tipo de otimismo, mas o sistema ele complicou.
complicou bastante. E o assunto mais importante do momento é o impeachment do Alexandre de Moraes. E com isso, a gente consegue dar o start, dar o ponto de partida para tomar atitudes em relação aos outros ministros que lá estão. Então isso passa pelo Senado e a gente tem que alertar a população em relação a isso. É muito triste, é muito triste. Isso que chamam de festa da democracia. Mas vamos lá.